esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro e eu ordenei aos corpos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. No título nele eu colocava provisões nos tempos difíceis, né? No capítulo 16 de 1 Reis, nós vamos ali encontrar uma história quando Acabe, ele é levantado a rei. A Bíblia vai dizer que ele foi um dos piores reis que já teve em Israel, que ele casa com Jezabel. Jezabel, uma mulher idólatra, uma mulher que servia a Baal. E Acabe, além de casar com ela, ele faz um templo e um altar para Baal ali em Israel. E começa a adorar a Baal. Baal, ele representava o Deus da fertilidade, o Deus da agricultura e o Deus dos templos. Elias, ele teve um confronto direto com Acabe. Por quê? Porque ele falou para Acabe as consequências que Acabe teria por conta dessa idolatria, por conta dessa desobediência a Deus, e que essas consequências seriam espirituais e físicas. E com isso ele travou uma batalha direta contra um rei. Então a gente já vê aqui o profeta nessa época era a boca de Deus, era como Deus se comunicava com o povo, que era através dos profetas, e não como hoje em dia. E ali, Elias, por ser a boca de Deus, por ser profeta, além disso, ele teve audácia, ele teve coragem. E ele enfrentou um rei em tempos difíceis, e foi ali, como boca de Deus, e enfrentou aquele homem. A Bíblia vai dizer aqui que ele disse: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Ou seja, não foi Deus que falou que não ia ter. Foi Elias que profetizou que não ia ter, que ia ter seca naquela terra. Então já começa a tirar uma lição dessa palavra. Cuidado com o que você fala, a palavra tem poder. Aí você vai dizer, mas e Deus cumpriu o que Elias falou, cumpriu. Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso com quem é obediente a Ele. Se você é uma mulher de Deus, se você é um homem de Deus, que você tem compromisso com o Senhor, que você é obediente, aquilo que você fala, mesmo que no cenário não esteja visível aos seus olhos, Deus ele vai cumprir. Amém. Deus ele vai cumprir. E Deus vai para ele e diz, vai para Querite. Querite significa separação. E ele ali vai para o Querite, para o ribeiro. E quando ele chega ali, ele tem a água do Querite. E Deus o alimentava com o quê? Com o corvo. Corvo naquela época, ele era um animal abominável e imundo. Ou seja, Deus usou o improvável para levar a providência para o seu servo. Deus ele traz a providência na minha, na sua vida, não da forma que nós vemos na nossa ótica, mas ele usa até as coisas que não são para nos abençoar. E ali o corvo, ele o alimentava de dia e de noite. Ou seja, debaixo da direção do Senhor, ele foi obediente, ele se separou, foi ali para Querite. O momento era de seca, mas não faltou alimento para Elias. Ou seja, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Pode vir a seca que for, pode vir a notícia contrária que for, mas aquele que é obediente, aquele que está debaixo da autoridade, da palavra, da obediência, Deus ele cuida. Deus ele traz provisão de onde não tem provisão. E ali ele foi cuidado. Isso me lembra também quando aquela mulher, Agar, ela estava ali e ela foi ali para o deserto com o seu filho. E Deus deu a providência. O povo de Israel, quando saiu ali do Egito com Moisés, e eles chegaram ali dentro daquele mar e não tinha para onde correr, Deus abriu o mar vermelho para eles. Quando aquele povo estava no meio do deserto, e de manhã, Deus mandava a nuvem e à noite a coluna de fogo, para proteger aquele povo no deserto. Esse povo sou eu e você, que no meio das dificuldades, no meio dos nossos desertos, Deus ele cuida de mim e de você. E teve um momento que Querite secou, né? E ali quando Querite secou, Deus já deu uma direção. Tem um momento, eu acredito, a Bíblia não vai dizer, mas eu acredito, para Querite secar, o rio quando estava secando, ele estava vendo o rio secar. E quantas vezes a gente vê a providência que Deus nos deu hoje acabar e começamos a nos desesperar, né? Só que a Bíblia diz o quê? Que não andeis ansiosos com o que
comer no outro dia. Não andeis ansiosos com o que vestir. Não andeis ansiosos com o dia da manhã, porque a providência é diária para mim e para você. Aquele que serve a Deus, Deus ele providencia. Então você não tem que se preocupar, não. Você tem que apenas confiar. Não confiar com a boca, mas confiar com a atitude. É você ver ali aquela provisão acabando e você dizer, Senhor, só tem até hoje, mas eu confio em Ti. Senhor, só vai até amanhã pelos meus olhos, mas eu confio em Ti, que depois de amanhã Tu vai ter a providência. E é isso também que esse texto nos ensina. E ali, quando acabou, Deus deu a direção. Disse que tinha uma viúva e Serepta que iria alimentá-lo. Mas ele não disse, só disse para ele e que uma viúva iria alimentá-lo. Disse que uma mulher iria alimentá-lo. Assim também foi com Abraão, quando ele mandou sair. Ele não falou, ele só disse vai. E no meio do caminho, ele foi dando as direções a Abraão. Quando o Senhor disser a você, vá. Não questione, não pergunte. Porque se você estiver debaixo da direção de Deus, Ele vai cuidar. E ali ele foi, e quando ele chegou, ele poderia pensar, né? Eu vou ser cuidado por uma mulher rica. Eu vou ser cuidado. Não, chegou lá uma viúva. Uma mulher nessa época, uma viúva, ela estava em estado deplorável. Por quê? Porque uma viúva naquela época era sinônimo de miséria. A mulher já não tinha um marido, a mulher tinha que trabalhar. A mulher era excluída da sociedade. E ali, ela estava passando por um período também de seca, né? Ela era uma fenícia. Ou seja, ela também era idólatra. Ela não era uma mulher hebreia. Ela era também uma mulher idólatra. E Deus usou ela para abençoar a vida dele. Olha só, Deus usou um povo. Deus usou uma mulher improvável para abençoar a vida de Elias. Sabe por quê? Porque a bênção não vai vir de onde você acha que vai vir, não. A bênção vai vir de onde você menos espera, porque é Deus que vai mandar. E ali, quando ele chegou, aquela mulher disse que ela não tinha nada, ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E ia pegar ali, em algumas versões vai dizer dois pedaços de madeira, aqui diz que ela estava procurando lenha. E aqui ela disse que vai procurar aquilo, assim, meu filho estava representando Deus. E quantas vezes a gente acha que a gente não tem nada para oferecer? Quantas vezes a gente quer dar o que sobra? Você não tem que dar o que sobra para Deus, não. Você tem que dar a sua primícia. Porque quando você dá a sua primícia ao Senhor, Ele se responsabiliza de tudo. O que a Bíblia diz? Buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas te serão acrescentadas. Não é primeiro buscar o seu trabalho, primeiro buscar o que você tem que fazer dentro da sua casa. Não, é primeiro o reino de Deus. E quantas vezes nós falhamos porque queremos dar a Deus migalhas? Que hoje seja uma noite de despertamento. Deus, Ele não precisa de mim, de você não, quem precisa somos nós. Então nós temos que dar a nossa primícia. É o acordar, é o levantar, é no nosso dízimo, é na nossa oferta, é no nosso louvor, é em tudo. Deus tem que ser a nossa primícia. E ali aquela mulher deu, e foi o que aconteceu. Não faltou farinha na panela daquela mulher. Aleluia. E a conclusão que eu quero com isso é dizer, não confunda providência ou fonte. O seu trabalho é uma providência. O seu dinheiro é uma providência. O seu status, a sua inteligência é uma providência. Mas a fonte é Deus. Isso que você tem não é a sua fonte, não. É Deus que é a sua fonte. É Deus que providencia. Aquilo que você acha que você tem. Mas foi Deus que providenciou. E não se preocupe não se você tiver um momento diferente. No momento que você está vivendo